A maioria da população que vive hoje no planeta não sabe muito bem o que é o G20. Não tem conhecimento qual é o papel do G20, no que implica as discussões do G20, quais são os impactos que isso tem na vida das pessoas, seja no Brasil ou no mundo. A gente vai começar a buscar informação sobre quais são, o que isso importa para a gente. E o que é o G20? O G20 é o grupo de países de economias mais avançadas do mundo. Na verdade, ele começou com o G7, que convidou a Rússia, formando o G8, e posteriormente incluiu os países chamados emergentes e algumas economias importantes. As decisões que ali tem não são mandatórias para os países. Só que, claro, são os grandes países do mundo, né? Então, o que eles decidem tem impacto na economia do globo, né? Que se transformaram num espaço de poder mundial em tomadas de decisões no âmbito financeiro, no âmbito político e no âmbito da sustentabilidade ambiental. Que é uma ambição equivocada, porque obviamente o G20 não é multilateral, não tem participação da sociedade civil, não tem nem mandato e nem legitimidade para coordenar as políticas globais. Eles próprios, os países que o conformam, têm se autoproclamado o primeiro fórum da governança econômica global. Daí a importância que este grupo se autodefine, apesar de não ter a legitimidade da incorporação dos conjuntos dos países do mundo. São 20 maiores economias, quando na verdade esqueceram de convidar mais 170 para definir o que seria essa governança econômica global. The development plan that they launched at the South Korea summit in November 2010 is for low-income countries. The G20 decided to take on their agenda, the whole development paradigm, and to define how growth should occur in low-income countries around the world. But there's only one low-income country that is participating now. Entonces, la cumbre del G20 no tiene la legitimidad para decidir algo que va a afectar a todos los países y todos los pueblos que no están en la mesa de las negociaciones. Por isso que nós falamos que, mesmo tendo uma certa legitimidade, eles se juntarem e conversar com qualquer um, pode conversar com qualquer um, as decisões que eles tomem não pode ser para todo mundo. O espaço para isso é a ONU. Embora o G20 não tenha legitimidade, e nem podemos deixar que tenha a legitimidade para substituir o sistema multilateral, o G20 tem sim uma importância e um poder muito grande. A coordenação de políticas do G20 pode ter impacto sobre uma agricultora familiar na Índia ou sobre um agricultor sem terra no Brasil. Essas são as decisões que são tomadas ali que têm um impacto muito grande. Então, embora eu rechace a legitimidade do G20 para tomar decisões globais, eu considero que é fundamental que a sociedade civil se mobilize para impedir que o G20 piore ainda mais a situação. And financial regulation is one thing on the G20 agenda. Another is changes in the international monetary system. A third item relates to food security, and a fourth item relates to global governance and the role of international institutions. There's also an anti-corruption program and an international development program. So you can see that it's a very, very broad agenda.
Em um primeiro momento, o G20 foi conseguindo acordos. Por quê? Porque se tratava de salvar o sistema econômico internacional e esses recursos colocados pelos países emergentes ajudaram a se salvar bancos, sobretudo o Fundo Monetário Internacional. Entretanto, pouco depois, já os acordos não eram tão fáceis. Já os temas colocavam em contradição os interesses dos países emergentes com etapas, com situações no seu desenvolvimento muito diferentes dos países industrializados e uma situação também não tão crítica como estavam vivendo nesse momento, como estão vivendo atualmente os países mais ricos industrializados. There's another part of the story, and that is that the G20 has empowered the International Monetary Fund. It's empowered the World Bank, it's empowered the Inter-American Development Bank, and banks in other regions. Por que os países os emergentes foram chamados? Justamente porque quando chega a crise, em finais de 2008, os países ricos estavam sem recursos. E esses recursos estavam onde? Nos países emergentes. Por isso eles são convidados a formar parte deste G8 ampliado, deste G20, esse novo formato, justamente porque eles vão contribuir, vão trazer esses recursos que vão ajudar a salvar o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial e esses bancos e empresas, grandes empresas, como a General Motors, enfim, grandes empresas que estavam quebrando, caindo em bancarrota. Então, esse é o motivo, grande parte, do convite que foi feito aos países emergentes para fazer parte do G20. Y creo que es importante, digamos, siempre tener presente esos orígenes del grupo, porque efectivamente esa es la tarea principal que viene cumpliendo. Evitar que en el sur avanza, consolide, digamos, mecanismos, espacios de integración que ponen en jaque el liderazgo de los países centrales, los países de Norteamérica, de Europa, el G8 y sus aliados. La perspectiva que presenta espacios como la UNASUR, como un espacio de construcción autónoma entre los países de la región, se ve claramente disminuido en frente a lo que es la participación de algunos de sus miembros, Brasil, Argentina muy concreta, en espacios como el G20, donde Argentina y Brasil terminan priorizando, privilegiando en sus políticas lo que es el espacio de integración al G20 y no lo que es la construcción y la consolidación de un espacio propio de fortaleza regional que podría articular con espacios similares en África y Asia y construir efectivamente y consolidar otro eje, digamos, poder mundial a partir de otras bases. Então aí há duas tentações. A primeira tentação é o governo da Argentina e o Brasil levar posições lá sem importar o que a região da América do Sul, vamos supor, pensa da saída para a crise e tal. Isso aí obviamente coloca desafios e questões para a nossa região e de fato pode ser enxergado como uma ameaça para a interação regional. Agora, se esses países decidem consultar com os países da UNASUR, vamos supor, para levar posições regionais, ou seja, que não represente só o ponto de vista deles, aí pode ser uma oportunidade para fortalecer o processo de integração. Há aí um espaço político, uma possibilidade de que a sociedade civil, com a sua mobilização, influencie o governo brasileiro para que ele tenha um papel mais coerente com a segurança alimentar, por exemplo, com a justiça social, com a equidade de gênero. Então há um espaço e há uma novidade. A participação de países como o Brasil, como a Índia, como a África do Sul, que tem uma sociedade civil vasta, que tem movimentos sociais fortíssimos, a participação desses países cria uma possibilidade de que a sociedade civil, pelo menos, impeça o G20 de dar continuidade ao seu processo de concentração de renda, de um modelo de desenvolvimento que é destruidor e concentrador. O G20 tem um papel muito importante em relação ao sistema alimentar global.
Primeiro, grande parte das mercadorias agrícolas que são comercializadas no mundo afora são produzidas pelos países do G20. Em segundo lugar, o G20 tem um papel muito importante na definição das políticas agrícolas. Que eles sequer falam em soberania alimentar, eles falam em segurança alimentar. Então, a soberania alimentar significa direito. Todo ser humano tem direito à alimentação, que a concepção é diferente, que não é sequer abordada, deveria. Bom, um dos temas que também entrou na agenda do G20 foi o tema da agricultura, a partir da questão da especulação excessiva no preço dos alimentos. É um conjunto de problemas que vive a agricultura e, sobretudo, mais recentemente, a financiarização. É uma agricultura que está muito ligada aos bancos, que está muito ligada às bolsas de valores. O preço dos alimentos já não se faz mais, já não se decide mais entre o produtor e o consumidor no seu espaço, no local onde se produz o alimento. Ele se define nas bolsas de valores de Chicago e dos países do norte. Ou seja, é o interesse do agrobusiness. Bom, os países mais ricos do mundo que hoje estão no G20, ainda antes da criação do G20, já tinham um papel muito importante em construir o desastre alimentar que foi a crise de 2008. Foram esses mesmos países que, através das condicionalidades do ajuste estrutural dos anos 80, que desestruturaram a agricultura no mundo inteiro. E depois, com a criação do G20, esses países seguiram desestruturando a agricultura através da continuidade da imposição da receita neoliberal, que acabou com o serviço de crédito, extensão, pesquisa, controle de preços, estoques públicos. Tudo isso foi implementado pelos países do G20 antes da criação e depois continuado pela própria criação do G20. Então o G20 tem um papel muito importante em relação à agricultura. E, mais uma vez, não é um papel de regular o sistema alimentar global, mas é um papel de parar de atrapalhar a vida dos que querem segurança alimentar. Bom, uma questão que é fundamental é a participação dos movimentos sociais. Como conseguimos parar a agenda do OMC, como conseguimos parar a agenda da ALCA, a gente também tem que parar a agenda do G20. É uma agenda que vem se expandindo, é uma agenda que insiste no mesmo modelo neoliberal e nas mesmas receitas para um mundo que está em uma profunda crise não só climática, não só financeira, como também alimentar, uma crise energética, uma crise de forma, de qualidade de vida para as populações. E para isto nós precisamos organizar os movimentos sociais do mundo inteiro, não somente dos países, influenciar os governos que estão no G20, como os movimentos sociais na Índia, no Brasil, na Argentina, no México, mas também precisamos dos movimentos sociais dos países que não estão no G20, porque são estes países que vão sofrer as piores consequências das definições políticas e econômicas que adota o G20. São os movimentos sociais globais do mundo inteiro, dos países do sul, dos países em desenvolvimento, que temos que reagir com veemência, com força a esta agenda do G20.